Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ronda Esportiva nessa sua segunda-feira, dia 14 de abril de 2025. Vamos bater um papo aqui sobre esporte. Todos os dias eu estou aqui trazendo informações sobre o esporte para todos vocês. Vamos começar falando do Azulão do Mutange, o CSA, que começou não muito bem essa Série C do Campeonato Brasileiro. No último sábado, o CSA entrou em campo contra a equipe da Anápolis de Goiás e acabou ficando no 1-1, resultado um pouco amargo para o CSA, que queria começar com o pé direito. A torcida do Azulão esperava muito, uma expectativa muito grande, que o CSA começasse com o pé direito essa competição, visto que é a competição mais importante do CSA no ano, é o grande objetivo do clube, é o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, mas o CSA não começou muito bem no jogo aqui no estádio Rei Pelé. Vamos aos gols aí da partida, gols de CSA 1, Anápolis 1. CSA abriu o placar aos 36 minutos do primeiro tempo, um lançamento ali, e o jogador do CSA fez um chute de perna esquerda, tirando a bola do goleiro da equipe do Anápolis. Mais uma vez aí, ó, abertura do placar para o CSA aos 37 minutos. Agora, atenção no cronômetro. Gol do CSA, tudo bonitinho, torcida comemorando, jogadores comemorando, saída de bola da equipe do Anápolis, saída de bola depois do gol do CSA. A equipe do Anápolis vai tocando a bola para cá, para lá, retorna ali a bola para o goleiro. O goleiro dá o passe, o chutão na realidade para frente. Vacila ali o lateral esquerdo do CSA, o Enzo. E aí o centroavante da equipe do Anápolis desvia do goleiro do CSA, Gabriel Félix, para empatar o jogo 1-1. Não completou nem 38 minutos, ou seja, o CSA ainda dentro do mesmo minuto que fez o gol, acabou tomando um empate na saída de bola. Não dá para dar um vacilo desse, né? Competição é uma competição muito difícil. O CSA tinha tudo para sair com uma vitória. Se a gente analisar, não a partida em si, porque o CSA também não fez um grande jogo. Fez um bom primeiro tempo, mas deu um vacilo muito grande aí, tomando esse gol do empate logo na sequência, e foi um banho de água fria. Porque a gente via a equipe nesse primeiro tempo buscando fazer o gol, a equipe fez o gol, né? E seria o melhor momento para o CSA no jogo, porque a equipe da Anápolis ia ter que ir para cima do CSA para tentar buscar um empate, mas aí logo no lance seguinte, a equipe de Goiás consegue um empate, e aí complicou toda a estratégia do jogo. Ela continuou a voltar a jogar fechada, e o CSA teve muitas dificuldades. Isso é um problema dessa equipe do CSA, quando ela enfrenta equipes que jogam fechadinha, o CSA não consegue romper a defesa adversária para fazer os gols que precisa. Isso se deu contra a equipe do Asa, aqui no Campeonato Alagoano. Isso se deu também contra o CSE, pela Copa Alagoas e também pela seletiva da Copa do Brasil. Então é uma valência que o CSA precisa melhorar muito, essa questão de quando joga com a equipe bem fechada. Acho que o técnico Igor Magalhães vai precisar trabalhar isso aí na equipe do CSA, porque o CSA tem tido muita dificuldade quando encontra equipes assim fechadas. No segundo tempo, a equipe caiu muito o rendimento, o jogo em si foi muito ruim no segundo tempo, e o CSA não conseguiu fazer o gol que daria uma possível vitória nessa primeira rodada, e o jogo terminou 1-1 mesmo. Vamos ouvir o técnico Igor Magalhães do CSA comentando sobre esse desempenho do CSA nessa primeira partida da Série C. Vamos acompanhar. Eu acredito que no primeiro tempo a gente foi até bem no jogo, né? Muitas oportunidades para chegar pelos lados, né? Para poder ter uma tomada de decisão ali, para poder finalizar. Conseguimos envolver pela movimentação do Cachoeira por dentro, né? Ali como segundo atacante por dentro, próximo do centroavante. E aí quando a gente faz o gol, talvez a gente poderia ter um pouco mais de campo para poder jogar, um pouco que o adversário automaticamente ia sair para o jogo. Nós tomamos o empate logo em seguida, né? Uma falta de concentração, e o adversário foi feliz, era a proposta deles, a gente já sabia, já tinha alertado que era um time copeiro, era para isso mesmo. Eles vieram e foram felizes nessa situação de que que o empate para eles seria ideal para esse início de competição. Do que quem fez o gol do CSA foi o Marcelinho, e quem empatou para a equipe do Anápolis foi o Celeri. Então tá aí o técnico Igor Magalhães analisando a partida, e muito friamente a gente percebe no semblante do Igor Magalhães que ele sentiu, né, o golpe desse empate. Não estava na matemática do CSA começar com esse empate, a equipe queria vencer, e deu para perceber aí na coletiva que o técnico Igor Magalhães estava bastante abatido aí com esse resultado do CSA.
E a rodada até ajudou o CSA, porque tivemos muitos empates nessa primeira rodada da Série C. Então, só algumas equipes conseguiram desgarrar ali com vitória. Então, até nisso, o CSA deu um pouquinho de sorte. Vamos ver se na segunda rodada o CSA consegue vencer. Vamos aos resultados aí dessa primeira rodada da Série C. O Figueirense ficou no empate contra a equipe da Ponte Preta em 1-1. CSA e Anápolis a gente já comentou. Botafogo da Paraíba venceu o Confiança por 3-0. Venceu bem. Ituano e Brusque ficaram no 0-0. Retrô e Tombense também ficaram no 0-0. O Maringá venceu o Guarani fora de casa por 3-2. Caxias venceu o Floresta por 1-0. São Bernardo e ABC ficaram no 1-1. E o Itabaiana venceu o Náutico por 2-1. Para fechar a rodada hoje, nós teremos às 8 da noite Londrina e Ipiranga, fechando essa primeira rodada da Série C. Vamos à classificação aí de momento para a gente ver, como eu disse, que com os muitos empates, a equipe do CSA está ali no meio, né, no bolo da tabela. Então, lidera a competição Botafogo, Maringá, Itabaiana e Caxias, as 3 equipes que venceram. Quem empatou está no meio ali. ABC, Anápolis, o CSA nesse momento é o 7º colocado, Figueirense é o 8º, depois Ponte Preta, São Bernardo, Brusque, Ituano, Retrô e Tombense, todas essas equipes empataram. Na 15ª posição, sem nenhum ponto, vem o Londrina, depois Ipiranga, Guarani, Náutico, Floresta e Confiança. Essas equipes não somaram nenhum ponto nessa primeira rodada da Série C. Próximo jogo do CSA aí na tela, CSA vai ter que vencer, tá? Tem que vencer para recuperar esses 2 pontos perdidos aqui dentro do estádio Rei Pelé. CSA vai visitar o ABC lá em Natal, no estádio Frasqueirão. Esse jogo será no domingo, 16 horas. Como eu disse, o Azulão do Mutante vai ter que vencer para recuperar os pontos perdidos. Então, boa sorte aí ao CSA nessa segunda rodada da Série C que acontece no próximo domingo em Natal. E quem entrou em campo também esse final de semana, só que com um resultado muito bom, foi o CRB. Pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Galo venceu a difícil equipe do Atlético de Minas Gerais pelo placar de 2-1, um resultado de virada que o Galo conseguiu, depois de um primeiro tempo trágico, muito ruim do Galo. Segundo tempo do CRB foi de excelência, a equipe conseguiu uma vitória importantíssima, 2 jogos, 2 vitórias na competição, desde, se eu não me engano, 1999, que o CRB não começava uma competição organizada pela CBF, ou Série C ou Série B, com 2 vitórias seguidas, né? Então, já há muito tempo que o CRB não conseguia isso e conseguiu agora, começou muito bem essa série B do Campeonato Brasileiro de 2025. Vamos aos gols da partida aí. Primeiro, o gol da equipe do Atlético, cobrança de escanteio. Tem a cabeçada ali, o Lincoln se antecipa aos 28 minutos do primeiro tempo, se antecipa o goleiro Matheus Albino, abrindo o placar para a equipe do Atlético. Mais uma vez, a cobrança de escanteio, tem o cabeceio, ele não está impedido porque tem um jogador do CRB dentro do gol, então, por conta disso não houve impedimento e o Lincoln abriu o placar para a equipe mineira. Agora vamos ver o golaço aí do GG de falta, a lá Ronaldinho Gaúcho, né? A barreira, não, geralmente os times estão colocando o jogador deitado ali atrás da barreira para evitar essa cobrança por baixo. O goleiro do Atlético não fez isso e o GG se aproveitou, fez uma batida muito bacana, um golaço aí abrindo o placar para o CRB, né? O Atlético já venceu por 1-0, 6 minutos do segundo tempo, o GG empatou o jogo. E aí, 45 do segundo tempo, contra-ataque rapidíssimo, Douglas Baggio estreando na equipe do CRB, fez o gol da virada, o gol do desafogo, da alegria, chutou a bandeirinha, veio a comemoração aí do técnico Eduardo Barroca, de toda a equipe do CRB, uma aula de contra-ataque aí, um passe muito bacana ali do camisa 10 do CRB, o Danielzinho, lançando aí o Douglas Baggio, que estrela, né, na estreia, já fazendo o gol da vitória, ele que havia entrado aos 20 minutos do segundo tempo, com 25 minutos depois fez o gol da vitória do CRB. Analisando a partida de maneira assim bem tranquila. Vamos primeiro ouvir o Barroca. Vamos ouvir o Barroca, depois eu analiso a partida. Então o Marcos Souza vai soltar aí o Eduardo Barroca, treinador do Galo, analisando a partida do Clube de Regatas Brasil. A gente está feliz com a vitória. Sabia que seria um jogo difícil, a equipe do Atlético já tinha apresentado boas competências no jogo contra o Atlético Goianiense, eles tinham feito o primeiro tempo muito bom, mereciam vencer o primeiro tempo lá. E hoje a gente não fez um bom primeiro tempo, essa que foi a verdade, a gente não conseguiu se encontrar coletivamente. E quando isso acontece, obviamente passa a ser responsabilidade do treinador. Acho que no segundo tempo a gente se ajustou melhor, as substituições foram muito boas, agregaram valor, os demais jogadores também subiram o seu nível de rendimento, a gente conseguiu empatar e fomos felizes aí em virar o jogo, um jogo difícil, um resultado muito bom, fora de casa.
E essa competição ela não dá muita chance para comemorar, né? Na quinta-feira a gente já tem um novo desafio. Tá aí, a sonora com o técnico Eduardo Barroca. Vamos lá, primeiro o CRB fez um primeiro tempo péssimo, muito ruim mesmo. Ó, se o Atlético faz uns 3 ou 4 gols no primeiro tempo, não seria nenhum exagero de minha parte, porque foi um massacre, foi aquele famoso apavoro, só deu Atlético. E aí eu vou destacar o primeiro, mais uma vez destacar o primeiro destaque, desculpa a redundância, da equipe do Galo, que foi o goleiro Matheus Albino. Matheus Albino, mais uma vez, se tem um jogador que o CRB pode acreditar esses 3 pontos, é o Matheus Albino, que mais uma vez ele fez pelo menos umas 4, 5 defesas impressionantes. O torcedor fez até essa brincadeira aí, colocou o Matheus Albino cheio de mão, parecendo o Dengue da Xuxa, né, que era assim, aquele personagem. E o Matheus Albino, assim, impressionante a fase que tá vivendo o Matheus Albino. Que goleiraço é esse goleiro do Galo. Fez umas 4, 5 defesas, vou até dizer isso, porque foi sensacional o desempenho do Matheus Albino. Já tinha feito uma excelente partida na primeira rodada do Galo diante da Chapecoense. E ontem foi sensacional o que ele fez, salvando a equipe do Galo, principalmente no primeiro tempo, momento em que o Atlético foi para cima do Galo. E o segundo personagem que eu quero destacar é o técnico Eduardo Barroca. Fez a leitura perfeita do jogo. Terminou o primeiro tempo, ele promoveu 3 substituições, tirou o Daniel Lima, colocou o Breno Herculano, tirou o Lucas Caliel e botou o GG, tirou o William Bahia e colocou o Matheus Ribeiro. Com isso, o Galo melhorou assim 200%. Foi pra cima da equipe do Atlético, mesmo jogando fora de casa, para buscar não só o empate, mas a vitória. Ficou claro que quando o CRB conseguiu um empate logo no começo do segundo tempo, ainda assim continuou em cima do Atlético buscando a vitória. É lógico que por ter se atirado deu uma chance ou outra a equipe do Atlético, mas aí o Matheus Albino garantiu fazendo as defesas lá atrás. E assim, eu entendo que a vitória pelo segundo tempo do Galo foi um resultado merecido. O CRB mereceu sim vencer essa partida. Vamos excluir esse primeiro tempo ruim, vamos dizer que foi estratégia errada do Barroca no primeiro tempo, mas ele corrigiu rapidamente com as substituições e entendo que o Galo mereceu muito mesmo essa vitória com esses 2 personagens que eu destaquei, Matheus Albino e o técnico Eduardo Barroca. Vamos aos resultados aí da terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na tela pra gente acompanhar. O Atlético Paranaense venceu o Criciúma por 2-1, Cuiabá e Avaí ficaram no 2-2, a Chapecoense perdeu em casa para o Coritiba por 2-1, Vila Nova venceu o Paysandu por 1-0, o Amazonas e Ferroviária ficaram no 0-0, Novo Horizontino venceu o Volta Redonda por 1-0, o Operário perdeu em casa para o Goiás por 2-1, o Remo venceu o América por 2-0, o CRB e Atlético a gente já comentou, Botafogo de São Paulo e Atlético Goianiense ficaram no 1-1. Classificação na tela, torcedor do Galo tá feliz da vida, coloca aí Marcos Souza, olha lá, o Galo na segunda posição. Então o Atlético Paranaense lidera com 6 pontos, depois vem o CRB na segunda posição também com 6, Goiás é o terceiro com 6 também, e o quarto é a equipe do Coritiba com 6 pontos somados até o momento. Na sequência com 4 pontos vem Atlético Goianiense, Remo, Cuiabá e Novo Horizontino. Com 3, Operário, Vila Nova e América Mineiro. Com 2 pontos, Avaí e Ferroviária. Com 1 ponto, Botafogo de São Paulo e Amazonas. Sem nenhum ponto somado até o momento, Criciúma, Paysandu, Chapecoense, Volta Redonda e Atlético. Próximo jogo do Galo na tela pra gente acompanhar. O Marcos Souza colocou aí. Aqui, ó só. Atenção, torcedor do Galo. É hora de lotar o Rei Pelé. Próxima quinta-feira, 8 da noite, aqui no estádio Rei Pelé, CRB e Volta Redonda. Terceira rodada, quarta rodada, não é a terceira mesmo, terceira rodada da Série B, já tô me atrapalhando aqui, mas é a terceira rodada da Série B. CRB estreou contra o Chapecoense aqui e venceu, depois jogou contra o Atlético fora, venceu, e agora vai jogar contra o Volta Redonda aqui no estádio Rei Pelé. Torcedor do Galo, compareça ao Rei Pelé. Momento de você empurrar o CRB para conseguir essa terceira vitória seguida, o que seria sensacional. Vai deixar o Galo ali entre os 4 primeiros, com certeza, brigando até pela liderança da competição. Então é o momento de empurrar, apoiar o Galo, para que o Galo consiga essa terceira vitória. A equipe do Volta Redonda é uma equipe que vai brigar ali pela parte de baixo da tabela. Então é o momento do Galo ter essa afirmação e conseguir essa terceira vitória seguida. Desde já, a gente deseja boa sorte e fica na torcida pelo Galo da Praia nesse jogo contra a equipe do Volta Redonda na próxima quinta-feira. Por hoje é só, meus amigos, por hoje é só nossos teleouvintes. Amanhã eu tô de volta trazendo muita informação do esporte para todo mundo. Grande abraço, meus queridos. Valeu!